Graças e paz, queridos irmãos, aqui é Pastor Anderson novamente e vamos retornar com o nosso curso de teologia com a temática, dessa vez, pneumatologia, o estudo da pessoa e obra do Espírito Santo. O primeiro vídeo foi o vídeo introdutório e agora nós vamos entrar na primeira aula, que é acerca da natureza do Espírito Santo, ok? Sobre esse tema nós iremos abordar por 4 perspectivas. Primeiro, falando sobre a personalidade do Espírito Santo. Segundo, sobre a divindade do Espírito Santo. Terceiro, sobre os nomes do Espírito Santo, os nomes atribuídos a eles ao longo das Escrituras, e os símbolos do Espírito Santo que apontam para a obra do Espírito Santo, ok? Vamos começar pela personalidade do Espírito Santo. O primeiro argumento que nós podemos apresentar acerca da personalidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, é o uso dos pronomes pessoais para se referir a ele ao longo das páginas da Bíblia. A gente vai ver várias vezes a Bíblia se referindo ao Espírito Santo, usando pronomes pessoais que nós utilizamos quando nos referimos a alguém, a alguma pessoa. E aí está aí os textos de João, capítulo 14, verso 16, e o capítulo 16, verso 14 é um desses versículos dos vários a qual a Bíblia usa pronomes pessoais para se referir ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Segundo argumento é que nós mantemos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ou seja, como nós falamos no primeiro vídeo, o Espírito Santo é aquela pessoa da Trindade que nós podemos ter de forma mais concreta, de forma mais pessoal o contato. O Novo Testamento ele nos exorta muitas vezes a não pecar contra o Espírito Santo, a não resistir ao Espírito Santo, a não entristecê-lo. E tais coisas só podem ser feitas contra uma pessoa, não contra uma força ou uma coisa, ok? Terceiro, o Espírito Santo realiza tarefas pessoais. A gente vê que as atividades que ele desenvolve muitas vezes envolvem inteligência, demanda inteligência, volição e poder. A gente vê isso, por exemplo, na distribuição dos dons lá em 1 Coríntios 12. Ele usa da inteligência, ele usa da volição e do seu poder para distribuir, para outorgar dons aos homens, à igreja do Senhor. E a gente vê isso de forma bem clara. Quarto, é que o Espírito Santo possui características pessoais. A gente vê claramente isso nas Escrituras. Por exemplo, vamos a essas características, a esses atributos pessoais do Espírito Santo que provam a sua personalidade. Primeiro, o intelecto. Ele possui a habilidade de pensar e de raciocinar. A gente vê isso em Romanos capítulo 8, verso 27, naquele processo de intercessão dele para com a gente diante do Pai. Em 1 Coríntios e por aí vai. O intelecto é uma das características de um ser que é pessoal, e o Espírito Santo possui isso, e a gente vê isso nas Escrituras claramente. Sentimentos é outra característica da personalidade do Espírito Santo, porque ele é um ser pessoal, ele não é uma coisa, ele não é uma força, ele possui habilidade para sentir, incluindo a capacidade de amar, de ter tristeza, dor e até ciúmes. Isso a gente vê nas Escrituras e nos versículos que eu mostrei para os irmãos. Vontade ou volição é outra característica da personalidade, e ele possui essa característica, o Espírito Santo possui, porque ele tem esse poder de escolha. Ele tem, por exemplo, ele distribui os dons, como diz 1 Coríntios 12, da forma como lhe apraz, como ele bem entende, como ele quer. Isso mostra claramente que ele é uma pessoa. A outra característica é a individualidade, ou seja, cada membro da Trindade são 3 pessoas distintas uma da outra. São semelhantes, mas são distintas uma da outra, e cada um tem as suas peculiaridades, suas características, e o Espírito Santo, como um dos membros da Santíssima Trindade, também possui isso, tá bom? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele não é uma energia impessoal, ele não é uma mente fria, ele não é colocado na categoria do isto ou da coisa, mas do tu. Ele é colocado como uma pessoa que na verdade ele é. Há uma diferença entre personalidade e personificação. Personalidade é o caráter ou qualidade do que é pessoal. Ou seja, toda pessoa tem a sua personalidade. Agora, personificação é quando nós
tratamos ou nos referimos ou atribuímos qualidade de pessoa a alguma coisa. E o Espírito Santo, ele tem personalidade e a gente vê isso claramente nas páginas da Bíblia, ok? Vamos para o segundo ponto da aula, a divindade do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós podemos apontar para argumentar acerca da divindade do Espírito Santo e mostrar que ele não é apenas uma pessoa, mas ele é Deus, é as referências intercambiáveis com Deus. Ou seja, essa palavra intercambiáveis significa eu trocar uma palavra, por exemplo, posso usar esse exemplo, por uma outra palavra que seja de igual valor, de igual significado. Quando eu falo as referências intercambiáveis com Deus é uma prova da divindade do Espírito Santo, eu estou falando que existem trechos das Escrituras que muitas vezes se refere a Deus e no mesmo contexto se refere ao Espírito Santo, como se estivesse se referindo à mesma pessoa e na verdade está. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 a 11, vai narrar a história de Ananias e Safira. E nessa história, nessa narrativa, Pedro chega para Ananias e diz assim: rapaz, você mentiu ao Espírito Santo. Por que você mentiu ao Espírito Santo? E aí, alguns versículos depois, ele diz: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ou seja, uma hora ele diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, outra hora ele diz que Ananias mentiu a Deus. Ou seja, por que ele fez isso? Porque o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Por isso nós dizemos que as referências intercambiáveis com Deus prova e é um argumento favorável à divindade do Espírito Santo. Os atributos e perfeições divinas é outra característica, outro argumento. A Bíblia vai atribuir ao Espírito Santo características que somente Deus possui. Dar ao Espírito Santo, revelar que o Espírito Santo possui atributos que somente quem é Deus possui. Por exemplo, onipresença. Somente Deus é onipresente. Não existe nenhum outro ser que seja onipresente. E aí Salmo 139, isso é muito claro, nos deixa bastante claro acerca da onipresença do Espírito Santo, porque o salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Então isso é claro, o atributo da onipresença. E aí existem outras características divinas, perfeições divinas, que é atribuída ao Espírito Santo, mas o tempo não nos permite falar. Terceiro, a Trindade e a sua relação. A gente vê que o Espírito Santo é colocado sempre em sintonia, envolvido na mesma, muitas vezes até ação com os outros membros da Trindade. Por exemplo, a gente vê no que chamamos de bênção apostólica a presença do Espírito Santo. A gente vê, por exemplo, na fórmula batismal, quando Jesus disse que iríamos por todo mundo e pregar o Evangelho, nós iríamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo ali não está de coadjuvante, não está ali só por estar. Ele está ali porque ele é uma das pessoas da Trindade e tem igual importância a do Filho e a do Pai. Ok? Vamos para outra conclusão, as conclusões que tiramos disso. Primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força vaga. Segundo, o Espírito Santo, sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que damos ao Pai e ao Filho. Ok? Outras conclusões é que o Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. Sua obra é a expressão e a execução do que os três planejaram juntos. E aqui nós vamos estudar isso mais na frente, quando nós vamos falar sobre doutrina de Deus, os decretos divinos, né? E o Espírito Santo, ele age em comunhão, em perfeita comunhão com o Pai e com o Filho. Segundo, Deus não está distante. No Espírito Santo, o Deus triuno chega perto de nós. Deus tão perto que de fato entra em cada um, em cada pessoa que crê. Jesus é dado a ele o nome de Emanuel, Deus conosco. Já o Espírito Santo não. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ok? Os nomes do Espírito Santo, nós vamos ver que tem muitos nomes atribuídos a ele em relação ao Pai, como Espírito de Deus. São nomes que mostram e revelam a interação e a relação do Espírito Santo com o Pai. Assim, da mesma forma, com a pessoa do Filho, a Bíblia vai falar que ele é o Espírito de Cristo, ou seja, quem tem Cristo tem o Espírito Santo. E os nomes do Espírito Santo que indicam atributos divinos, como o Espírito Eterno, mostrando que ele possui atributos divinos, como falamos anteriormente.
Os símbolos do Espírito Santo, como nós falamos anteriormente também, eles apontam para a obra e para a forma do Espírito Santo agir e trabalhar na vida do ser humano. Quando nós dizemos que o Espírito Santo é como fogo, eu estou dizendo que ele não é o fogo, ele age semelhante ao fogo, e eu uso o fogo como uma analogia do agir dele para tentar falar de maneira mais clara, de maneira inteligível, a forma como ele age. Então, os símbolos do Espírito Santo, aí, como eu estou apresentando, são alguns símbolos, representam, apontam para a maneira e a forma do Espírito Santo agir na vida de um indivíduo. Amém? Então, meus irmãos, nós na próxima aula vamos tratar sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.